Nós temos um Deus que cuida de nós. E que maravilhosa presença de um Deus fiel que nós servimos. Tudo que Ele quer é o nosso coração rendido a Ele, não somente de palavras, mas o nosso dia a dia, a nossa vida, as nossas escolhas, mostrando para Ele que nós realmente amamos a Ele, que valorizamos a presença dEle, que nós temos essa segurança que, diante das nossas circunstâncias, nós nunca vamos estar só. Nunca vamos estar sozinhos, porque a nossa força é insuficiente diante das nossas circunstâncias, dos nossos problemas. Mas nós temos um Deus que se torna a nossa força na hora do nosso problema. Ele se torna a nossa salvação. No Salmo 19, 14, fala assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, rocha minha e redentor meu. Como Deus está procurando uma igreja que entende esse lugar, para poder compreender os dias que nós estamos vivendo, como foi falado aqui, né? Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, amado Jesus, vem buscar uma igreja, como Ele nos falou aqui outro dia. Deus nos falou, Ele não vem buscar uma igreja, né, rendida pelas circunstâncias, que não consegue se levantar, né, prostrada lá no chão, diante dos problemas, que não consegue ver solução. Ele vem buscar uma igreja que está de pé, que está com a sua cabeça erguida, com os olhos fixos no Salvador. E desse lugar nós vamos receber aquilo que o nosso Deus nos promete. Um Deus fiel, que é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele já nos prometeu. Há uns dias atrás, eu estava em um local que eu ouvi um testemunho, né, de uma pessoa falando, e isso é o testemunho de uma moça, ela é uma cantora, né, uma adoradora, e ela vem de uma história de muita entrega a Deus, assim, de uma jovem que se entregou a Deus e que Deus deu a direção do casamento. Hoje ela é casada, tem 2 filhos. E é uma pessoa assim, completamente diferente, né, se a gente olhar a realidade, né, do que é o jovem hoje, né, o jovem sem Deus. E o jovem, não somente o jovem que está na igreja, mas o jovem que realmente experimenta a presença de Deus. E aquela moça era de uma pureza tão grande, assim, da gente olhar ela, não por causa da roupa que ela estava vestindo, porque ela é super moderna, né, se veste assim, super na moda, né, não é pela questão de olhar a pureza da roupa dela, é algo que vem de dentro do coração, que transborda para a parte de fora da vida dela. Enquanto eu estava indo para casa, eu fiquei considerando aquilo, né? Como que nós vivemos em um mundo de tamanha perversidade, onde cada notícia que a gente recebe, né, vai mostrando a realidade de um mundo que nós estamos vivendo hoje, e como que ainda podem haver pessoas que escolhem viver nesse lugar, de uma dependência tão grande de Deus, daquilo que está no coração ser a realidade de uma vida, né? E Deus me deu esse versículo que está em Filipenses, que eu gostaria que vocês abrissem, 2, 15. Filipenses 2, 15 e 16. Fala assim, olha. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E Deus me falou que essa é a condição que Ele tem para cada um de nós hoje, como filhos de Deus, de nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eu e você, se vivermos nessa condição, desse chamado do nosso Deus, vamos resplandecer como luzeiros no mundo. E quando Deus me deu esse versículo, eu comecei a meditar no livro todo de Filipenses. O que é meditar? É você considerar atentamente no seu coração. De você não pegar só um versículo totalmente fora do contexto e tentar entender aquela verdade principal que o nosso Deus quis comunicar através do Espírito Santo, através dessa carta que foi escrita para a igreja que se reunia naquela cidade. Então, a Bíblia, você não pega a Bíblia e pega um versículo
e tira ele do contexto. Por quê? Quando antigamente a gente escrevia uma carta para alguém, a gente não escrevia a carta com capítulo 1, versículo 1. Oi, Pedro Paulo, tudo bem? Versículo 2, aqui está tudo bem comigo. Não, não foi dessa maneira que foi escrita aqui a carta de Filipenses. Paulo escreveu uma carta para a igreja. E cabe a nós nos entregarmos a Deus para Ele nos ensinar qual é a verdade que o Espírito Santo queria ensinar através dessa carta. Então, o meditar nada mais é do que isso. Esse considerar atentamente no nosso coração. Mesmo quando você sai daquele momento de estar lendo a palavra continua dentro do seu coração. E você vai meditando no seu coração aquela verdade, deixando o Espírito Santo te ensinar, para que aquela verdade se torne a realidade da sua vida. E eu perguntei, Deus, mas como que eu vou viver desse jeito? No meio de uma geração pervertida e corrupta, como que eu vou poder viver como luzeiro no mundo? E ele me falou, lê o próximo versículo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E através desse simples versículo, o Espírito Santo me ensinou tantas verdades que eu tenho procurado colocar à minha vida. Ele me falou assim, que toda prática da nossa vida hoje, no meio cristão, que se distancia da palavra de Deus, aqui está a palavra de Deus. Toda prática que se distancia dessa palavra, a palavra de Deus está ali. Aí vem um monte de gente falando para você ter uma prática na sua vida. Se você fizer assim, você vai se aproximar de Deus. Só que a palavra, essa prática te distancia da palavra. Ele não te ensina a simplicidade de você ouvir o Espírito Santo te ensinar a verdade para a sua vida. Toda essa prática que se distancia da palavra de Deus, ela não vai produzir mudanças reais na sua vida. E na hora do seu problema, você não vai ter onde firmar a sua vida. Essa que é a gravidade maior. Porque Deus, ele só tem compromisso com a palavra que ele nos fala através do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Ele não tem compromisso com a palavra que a gente imagina que Deus falou. Ele tem compromisso com a palavra que ele realmente fala dentro dos nossos corações. E uma imagem que está muito viva no meu coração, quando Deus começou a me ensinar isso, vou pedir os meninos para colocarem, é uma simplicidade tão grande de nós voltarmos para esse lugar aqui. Cada um, eu e você, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para nos dizer. Passa a outra também. Eu e você, aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento dele. Se nós não fundamentarmos a nossa vida nessa palavra aqui, nós precisamos fundamentar, porque a palavra de Deus é o que nos segura em meio às tribulações. Sempre que você ouvir uma palavra de alguém, um testemunho de alguém, certamente ele vai falar para você, olha, minha vida estava desse jeito, eu estava passando esse problema, e Deus me falou essa palavra, e eu criei no meu coração, e a situação mudou. Então, é essa palavra que Deus quer que a gente fundamente a nossa vida nessa palavra. Quando diz lá em Mateus, né, também em algum outro evangelho, quando a gente constrói a nossa vida sobre a areia e sobre a rocha, é exatamente isso que está dizendo. Aquele que construiu a casa sobre a rocha é aquele que construiu a vida dele na prática de fazer aquilo que Deus orientou ele, diante dos problemas, das situações da nossa vida. É aquele que não foi o ouvinte negligente, mas o operoso praticante, diante das dificuldades e diante dos problemas. Então, toda vez que a gente chegar para poder falar para vocês, né, dessa realidade, da simplicidade que Deus está nos chamando, é porque vai ser necessário nesse dia que nós estamos vivendo. A igreja que se apoia somente em ficar engrandecendo as pessoas por causa dos dons, é uma igreja que será facilmente enganada. Porque lá no livro de Apocalipse diz o quê? Que a besta, né, lá que fala em Apocalipse, que a gente não sabe se vai ser uma pessoa, o que vai ser, ela vai fazer sinais tamanhos ao ponto de tirar fogo do céu. Então, se nós estamos no Evangelho,
apenas atrás de manifestações, isso aqui vai ser um prato cheio, né, para aquele que só procura isso. O único fundamento que vai trazer esse lugar de segurança para a minha vida, para a minha família, para você, para a sua família, é unicamente o que essa palavra diz. Nós precisamos voltar os nossos corações para a simplicidade de sentar aos pés de Jesus e Ele nos ensinar dia a dia a riqueza que existe nessa palavra. Precisamos que esta palavra habite ricamente em nós. Como que eu vou fazer isso, Michele? Começa a colocar a palavra de Deus no seu dia a dia, da maneira que você pode colocar, dando ouvidos à voz do Espírito Santo, para Ele te guiar a toda a verdade. Ele é o seu mestre. Quando Jesus estava aqui, as pessoas se assentavam ali aos pés dele, e ali ele ensinava horas e horas e horas, né? As verdades do reino de Deus, falando que o reino de Deus não viria com visível aparência. Nem vão dizer, olha o reino de Deus aqui, olha o reino de Deus ali, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, sendo desenvolvida a vida de Deus a cada dia dentro de cada um de nós, para que eu e você nos tornemos como luzeiros nesse mundo, que as pessoas olhem para nós e realmente vejam uma diferença tão grande em meio às trevas, que eles queiram se aproximar da luz. Esse é o evangelho pregado com a nossa vida, que vai custar muito? Vai. Essa semana Deus falou comigo, Michele, não é uma multidão que anda junto de você, ou diante das suas escolhas, é você sozinha, é você comigo no caminho estreito. Mas é um caminho certo, é um caminho que me leva mais próximo da presença do meu Deus, onde eu compreendo com certeza o propósito dele para a minha vida. E diante dos problemas, eu posso me render a ele, para compreender diante daquela situação o que o meu Deus quer produzir em mim, que eu ainda não tenho. Alguns dias atrás, eu passei por uma situação que eu fui fazer alguns exames de ultrassom, um monte de coisa assim, né? E, à medida que eu fui fazendo, foi aparecendo um monte de coisa. Aí eu lembrei exatamente um dia que minha mãe estava aqui, ela me deu uma caixinha, não sei se você se lembra, que era para jogar dentro dessa caixinha tudo aquilo que gerasse preocupação no nosso coração. Aí, depois lá que o povo imprimiu aquele tanto de exame, né, eu levei para casa e pensei, ó Deus, infelizmente não vai caber na caixinha esse tanto de coisa, né? E eu vi uma coisa que foi um enorme aprendizado para a minha vida, muito, muito grande, que eu quero ensinar para vocês. Que um dos exames, né, que mostrou que eu estava com um nódulo na mama. E eu fui, né, lá na médica, na ginecologista, e ela falou comigo, ó, Michele, o procedimento é daquele jeito, tem que fazer uma agulha para poder ver se é benigno ou maligno. Aí ela foi falando aquilo, foi falando, e eu vi que, naquele momento, era assim, totalmente, 100%, uma luta minha com os meus sentimentos. Eu mesma com os meus sentimentos. Aí ela falou, ó, Michele, mas você não precisa se preocupar, não precisa se desesperar com nada. Aí eu falei com ela, tudo bem, eu não estou desesperada e eu gostaria só de pedir uma coisa, nós vamos refazer esse exame. Aí eu fui para minha casa, não falei com ninguém, nem com o Max, nem com minha mãe, com ninguém. E fui para casa orar. E falei assim, Deus, eu preciso do meu corpo. Enquanto eu estou aqui na terra, eu preciso do meu corpo. Como que eu vou fazer com essas situações todas que apareceram, né? E Deus falou assim comigo, o seu corpo é fortalecido pela minha presença no seu espírito. E aquela palavra entrou no meu coração, eu lembro direitinho, eu estava no banheiro da minha casa, lá deitada no chão. Eu falei, eu preciso do meu corpo, como eu vou fazer? E Deus me deu essa palavra, e eu fui falando essa palavra até o dia que foi remarcado o exame. E quando eu cheguei lá, a médica passou o ultrassom para cá, passou para lá, passou para cá, passou para lá. E é uma médica com muita experiência nessa área, né? E ela falou comigo, Michele, diante de toda a experiência que eu tenho, diante de todos esses anos, eu posso te assegurar que isso que apareceu nesse outro exame não é verdadeiro. Ela me deu exatamente essa palavra. E ali está o exame lá que ela fez e que imprime tudo certinho.
falando que não era aquilo que o outro médico tinha visto naquele exame. Porque o nosso Deus é fiel e maravilhoso. Um Deus que cumpre aquilo que Ele nos diz. Aí, diante dessa situação, eu vi exatamente isso, né? Que é uma situação que aflige muitas mulheres, né? E na hora que nós recebemos a notícia, é exatamente o momento de nós fazermos valer muito essa palavra, né? De nós dominarmos as nossas emoções pelo Espírito Santo que habita em nós. De levar cativo o nosso pensamento, o nosso medo, a nossa insegurança do que vai ser minha vida, e tudo isso que entra realmente, né? Porque esses sentimentos acabam alimentando aquela condição. E aquela condição vai se tornando cada vez maior, cada vez maior. E essa não é a vontade do nosso Deus para nós. Como eu disse, para a gente poder servir o nosso Deus aqui nessa terra, nós vamos precisar do nosso corpo, né? A gente não está andando ainda em espírito aí, as pessoas vão ver o nosso espírito. Você vai precisar ter um corpo saudável, né? Com disposição para poder servir a Deus diante dos problemas, você não desistir. É necessário esse lugar da gente compreender, né, que Deus quer que a gente tenha um equilíbrio de buscar a Ele como um todo, né, no nosso espírito, na nossa alma, um equilíbrio nas nossas emoções e no nosso corpo também. A gente poder servir a Deus desse lugar, né, que não é uma vida que você vai viver escravizado pela sua aparência, não é isso. É um lugar de liberdade dentro do seu coração, porque essa própria palavra nos garante. O coração alegre aformoseia o rosto. Não um coração todo amargurado também vai fazer o quê com você, né? Com certeza vai ser o contrário também. Quantas pessoas eu conheço que têm todo o dinheiro desse mundo, fazem 1 milhão de procedimentos, né, para poder se manter jovem. Mas o coração, pela falta da presença de Deus, é um coração sempre que está em busca de algo. É um coração insatisfeito. E Deus nos dá essa condição de nós termos a satisfação nele, todas as vezes que a gente entra para dentro do nosso quarto, né? A gente saber que nós realmente somos amados pelo nosso Deus, o quanto Ele nos valoriza, né? O quanto Ele deseja o nosso amadurecimento, né? Que a nossa vida se torne, que a gente torne outra pessoa mesmo, para Ele poder encontrar em nós esse lugar das pessoas olharem para a nossa vida e serem constrangidas por conta do fruto do Espírito, que já está dando fruto, e vai dando fruto, e vai dando fruto, e sendo aperfeiçoado. Esses dias eu estava pensando, né, como que Deus fez a instituição, a família, de uma maneira tão perfeita. Porque é exatamente no meio das nossas famílias que Deus tem a maior oportunidade de aperfeiçoar o nosso caráter e de nos tornar pessoas melhores. Porque a gente não pode fugir ali, né, das pessoas, simplesmente, a pessoa, né, fez isso aqui comigo, tá, tchau, fechei a porta, fui embora. Não, eu tenho que lidar com os meus sentimentos. E Deus quer me ensinar, diante de cada situação, como eu posso proceder diante da situação. Né? Todas nós que somos casados há um pouco mais de tempo, vou fazer 19 anos de casado, eu posso ver na minha vida quanto, né, eu fui mudada por conta dessa condição do casamento, da família, né, por Deus achar no meu coração, não que nós somos forçados a permanecer, mas diante de todas as pessoas nós fizemos um compromisso, diante das pessoas e diante de Deus, né, um compromisso que foi assumido ali diante de todo mundo, né, diante da dificuldade, diante dos problemas, da alegria, da tristeza, aquelas palavras prontas, mas na hora realmente da gente viver, uma escolha do nosso coração, onde nós vamos colocar as nossas vidas, né? Mas Deus fez dessa maneira tão perfeita, da gente não fugir dessa condição de mudança da nossa vida, porque é nesse lugar, quando nós deixamos que o Espírito Santo produza os frutos do Espírito em nós, é que nós vamos glorificar o nosso Deus. Lá primeiro nas nossas famílias. Não adianta eu vir aqui servir as crianças do Nave, abraçar todas elas, falar que eu amo a elas, se lá dentro da minha casa eu não amo meus filhos e não amo meu marido. E não um amor que é de acordo com a circunstância. Ah, meu marido me ama, ah, hoje ele não me ama, ah, eu amo ele, eu não amo mais, ah, o amor esfriou. Não, é fruto de um lugar, de um amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus, um amor que se sacrifica para poder ver exatamente aquilo que o nosso Deus já nos prometeu, que são os nossos lares fundamentados na prática de fazer aquilo que o nosso Deus nos orienta.
Então, eu posso perguntar para vários de vocês, homens, mulheres que já são casados aqui, qual o fruto do Espírito que você já deixou o seu Deus aperfeiçoar em você? É o perdão, é o amor, é a paciência, a longanimidade, é a bondade, você ser bondoso para o outro, né, de servir o outro, de ser humilde, de reconhecer seus próprios erros. Isso é o tempo inteiro, né? No momento que a gente se levanta e já acha que a gente está certo em todas as situações, pode saber que já é um lugar que certamente o seu casamento estará enfraquecido. Quando você se levanta, né, dentro daquela atitude, não, eu que sou boa demais, ou eu que sou bom demais, é fulana que tem que mudar, é Beltrano que tem que mudar. Quantos anos eu vivi assim no meu casamento? E não mudou, não mudou. Porque Deus quer encontrar dentro dos nossos corações um lugar onde nós nos entregamos a Ele para sermos realmente mudados. E as mudanças que Ele efetua em nós são mudanças reais, que vão permanecer conosco. Diante da próxima situação de problema, eu já estou estabelecida num lugar onde meu Deus me ensinou. É esse aqui que vale a pena, Michele. Uma vez Deus me ensinou essa palavra assim, que aquele que se humilha nas situações para poder compreender a vontade de Deus, para poder render os sentimentos, né, diante das situações, será sempre o vencedor na situação. E aquele que se orgulha, né, será sempre o perdedor. E não é exatamente isso que Jesus nos ensinou? Bem-aventurado o humilde de coração, porque somente esse que vai ver a Deus. Aquele que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, né, já tem todo o conhecimento do planeta Terra. Né? Esse não precisa de Deus, não precisa desse lugar de simplicidade, de ser cuidado pelos braços de um pai. Porque ele já é autossuficiente, ele já cresceu tanto, né? Eu não quero ser esse, eu quero ser essa dependente do meu pai, como ele me mostrou, né, no ano passado, quando eu tirei alguns dias para estar só eu e ele. E ele me falou, você não precisa de nada aqui, de recursos desse mundo, para poder se aproximar de mim, da minha presença. Você sempre vai me encontrar nesse lugar bem próximo aqui do meu coração. É o meu coração e o seu. E desse lugar, do meu coração sendo mudado pelo coração do meu Pai em mim. É o lugar que Deus tem para nós. Né, de acordo com os valores aqui desse mundo, pode parecer que muitas vezes você está perdendo por se humilhar diante das situações. Mas diante do seu Deus, certamente, você está deixando Ele produzir em você o que você não tinha. E o que Deus quer encontrar em nós, para que esse evangelho seja pregado para as pessoas com muito mais do que palavras, mas com um procedimento íntegro e correto, diante daquelas situações que mais custam para nós, nós vamos permanecer fundamentados, porque essa palavra está habitando tão ricamente em nós, que tudo que nós queremos é cumprir o que essa palavra nos instrui, o que o nosso Deus nos instrui. Quando você entra lá para dentro do seu quarto sozinho, você fala, não, mas eu não entendo nada do que a Bíblia fala, Michele. Por que você não deixa de lado esse tipo de pensamento? E fala, é meu direito como filha estar aos pés do meu Senhor, do meu Mestre, e Ele mesmo me guiar, a verdade que vai fazer a minha vida livre. Ele é o maior interessado que você fique livre do engano, da religião, dessas coisas que você se aprendeu de outros homens, regras de homens, mandamentos de homens, que não produz mudanças reais do Espírito Santo no seu coração. As mudanças que permanecem conosco são fruto desse lugar. Deus, fala comigo, me instrui nessa situação, o que eu devo fazer. E Ele simplesmente fala, e você escuta, e você obedece, e você anda nesse lugar. E assim você vai conduzindo a sua vida, não de acordo com o seu próprio entendimento das situações. Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai fazer o quê? Ele vai endireitar as veredas da sua vida. E as pessoas vão olhar para a sua vida e falar, não é possível? Não é possível que ainda está casada até hoje, não é possível. Entende? Só o fato de você estar casado nos dias de hoje já vai mostrar para as pessoas que você é diferente. Porque o que diz aqui? O amor se esfriará de quase todos. Como que nós vivemos num contexto de um casamento? Se o amor esfriar.
E Deus me ensinou, o amor só não vai esfriar daquele que experimenta do meu amor, que é um direito nosso, como filho de Deus. Se você experimentar do amor de Deus, você vai ter a condição de amar, de ficar mais quieto diante das situações. Isso é tão maravilhoso, de não se levantar naquele ímpeto. Fica mais quieto, deixa a pessoa falar, fala aquele tanto de coisa. Outro dia eu fiquei rindo, porque não tem como fazer nada. Eu fui falar com uma pessoa uma coisa, e ao invés de reconhecer aquele erro que estava tão explícito, tão escancarado, que até uma criança enxergaria, ao invés de reconhecer, ainda falou que eu que estava errada. Aí eu fiquei quieta, não falei nada, fui quietinha lá para o meu cantinho, e fiquei considerando, né? O que adianta isso, né? Mas é um lugar de crescimento que Deus tem para nós, sabe? A gente não ser guiado só pelo ímpeto dos nossos sentimentos. Porque é exatamente esse o mundo que nós estamos vivendo. Desde a hora que a gente levanta cedinho lá, vou levar meus meninos 6h30 da manhã, já tem gente super nervosa no trânsito, já fazendo toda aquela confusão. Eu penso, nossa, mas no início do dia já está desse jeito? Porque não aprende a servir, não aprende nada, só quer os próprios direitos, né? Um mundo muito egoísta, um mundo que só vive para os próprios prazeres da carne. Deus não tem esse lugar para nós, né, que fala ali no livro de Judas, são sensuais, ou seja, vivem somente segundo os sentimentos. Deus não tem esse lugar para nós. Se nós vivermos só segundo os nossos sentimentos, nós nunca vamos glorificar a Deus aqui nessa terra. Porque é um lugar totalmente diferente, o andar no Espírito e o viver segundo os nossos sentimentos. Então, Deus está nos chamando para esse lugar, e você não pensa na sua cabeça, né? Não, mas isso é impossível. Não haverá impossíveis para o nosso Deus em cada um dos caminhos dele. Em todos os caminhos que a gente entrega para ele, a nossa impossibilidade, ele vai mostrar que é possível. Porque não vai ser na nossa força própria. Você acha que vai ser na sua força própria, que você vai amar o seu marido, você vai amar a sua esposa, né? Que você já desistiu do seu casamento há tempos? Deus pode transformar toda essa situação, mas ele vai precisar de pelo menos uma pessoa dentro de cada casa, mostrando esse lugar que é, sim, possível. Né? Um lugar possível, sim. Essa semana eu ouvi, né, meus pais falando, né, de uma condição, depois de 50 anos de casado, depois de passar tantas e tantas dificuldades, onde poucos casais decidem permanecer juntos diante das dificuldades que eles passaram. E eles falaram que têm vivido os melhores dias do casamento deles. Como que pode ser possível num contexto, né, que hoje o casamento nem é valorizado mais, é motivo de chacota, né, onde as pessoas têm medo de assumir um compromisso. E quando Deus estabeleceu a família, ele nunca fez no contexto de algo superficial. Nunca fez. Ele construiu, né, a família, o homem, a mulher, com as atribuições específicas de cada um, e ali os filhos vindo desse lugar. Quanta segurança é para os seus filhos quando o seu lar é esse lugar de comunhão, de verdadeiro, onde existe essa demonstração do amor de Deus, sabe? Eu sei, posso falar isso dos meus filhos, eu sei que é segurança para eles, quando eles estão diante de lugares e de pessoas, né, que veem algo completamente diferente. Quando eles estão, né, no contexto do nosso lar, a gente pode dar essa segurança para eles. E esse foi, né, o objetivo de Deus ao fazer as famílias. Então, eu escrevi aqui, isso é uma verdade, leve no seu coração. Os nossos lares são os lugares que Deus fez para aperfeiçoamento e amadurecimento do nosso caráter cristão. É lá dentro do nosso lar que nós praticamos os frutos do Espírito. Então, depois, eu estava falando com vocês, né, algumas maneiras da gente se alimentar mais da palavra. É imprescindível que você vai ter que tirar um tempo todos os dias para poder ler, nem que sejam alguns capítulos. Eu não recomendo fazer uma coisa pronta. Outro dia eu estava conversando com um jovem e falou comigo. Comecei a ler Gênesis. Eu já falei com ele. Não, começa a ler pelo Novo Testamento. Por quê? O Velho Testamento é uma sombra do que haveria de vir, que é Jesus. Então, por que eu vou estudar, né, e meditar na sombra se eu posso ter o próprio corpo verdadeiro, o próprio Jesus?
que vem falando, né, me apresentando a pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu sempre tive isso muito no meu coração. Que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm que estar muito, muito estabelecido nos nossos corações. Porque diante das situações, certamente você vai saber se conduzir de acordo com o que Jesus ensinou, porque Jesus é o nosso maior exemplo. E não as pessoas. Essas pessoas que você baseou a sua vida, que te decepcionaram, que você olhou para elas e você viu que não procederam segundo o caráter de Cristo nas situações, o que você faz com isso? Você escreve no seu coração uma nova história, falando: o meu maior exemplo é Jesus. Se essa pessoa falhou, eu não quero falhar. Eu não quero que o meu nome seja motivo de chacota na boca daquele que não conhece a Jesus, de maneira que o nome do meu Jesus seja blasfemado por causa do meu procedimento, sendo que eu não sou obrigada a nada nessa terra. Para a liberdade foi que Jesus Cristo nos libertou. Ele estabeleceu a sua vida, a minha vida, num lugar de liberdade. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a ceder os meus sentimentos e os prazeres da minha carne. Existe um lugar mais firme onde eu posso colocar a minha vida e estabelecer a minha vida. É nesse lugar de ouvir o ensino do Espírito Santo nas pequenas coisas da minha vida, para ele poder construir esse lugar. Eu já falei tantas vezes com vocês desse entendimento, né, que Deus me deu uma vez, onde eu moro, né, um lugar, é um condomínio com muitas casas assim. E um dia Deus me deu um entendimento que era como se tivesse um terremoto que vinha e todas aquelas casas iam sendo destruídas. E eu moro num lugar assim, um pouco mais alto do condomínio. Quando chegava na minha casa, as pessoas que estavam junto de mim não era a minha família, eram pessoas de fora. Falava: certamente a sua casa vai cair também, né? Aquela torcida que as pessoas ao seu redor têm para que você seja destruído. Você entende, né? Aí falou comigo. E a minha casa não caiu, ela permaneceu naquele lugar, mesmo diante de toda aquela condição. E essa é a condição que Deus tem para nós. Você fala: é impossível esse lugar, Michele. Se fosse impossível, não estaria aqui sendo ensinado por aquele que é a verdade em pessoa, o nosso Jesus. Ele que nos ensinou. Se nós estabelecermos e colocarmos a nossa vida nele, certamente nós não seremos enganados. Nós precisamos amadurecer como igreja e deixarmos de procurar apenas as manifestações dos dons nas pessoas e ficar tão admirado com aquilo, ao ponto de não dar ouvidos à simplicidade. Tem um versículo que diz assim: não vos deixeis afastar da simplicidade devida ao Evangelho de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou e que eu coloco em prática na minha vida, se eu firmar a minha vida nesse lugar, é esse lugar que Deus tem para nós. A pessoa que só opera no dom, com pouco tempo de convívio, você verá se essa pessoa produz frutos bons ou maus. Jesus disse em Mateus 7, a árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz frutos maus. Então, se a árvore má, ela produz fruto bom, será que esse fruto é verdadeiro ou esse fruto é aquele que não vai permanecer? Deus nos dá um lugar que eu tenho aprendido, que é possível, mas que eu preciso aprender 1000 vezes mais, que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, que fala assim: o homem espiritual discerne todas as coisas. Tem uma outra versão que fala assim: ele julga todas as coisas. Por que existe essa condição? Para nós não sermos enganados. Quando eu estou aqui falando diante de vocês, vocês não precisam aceitar todas as palavras que eu estou falando. Vocês podem julgar as minhas palavras segundo esta palavra aqui. Será que o que ela está falando está dentro do que está escrito aqui? Nesta palavra que está para sempre estabelecida nos céus? E assim deve ser o nosso procedimento diante de qualquer pessoa que chega para você para poder falar alguma coisa a respeito de Deus. Nós temos a condição que Deus quer nos levar. E é um lugar muito seguro, viu? Muito seguro. Onde você vai estar diante das pessoas e vai ser impossível as pessoas mentirem sem que você tenha entendimento pelo Espírito que elas estão mentindo. Por que Deus faz assim? Porque Ele é o nosso Pai e Ele quer nos guardar.
Não é porque Deus, né, ama menos a pessoa e está expondo ela, não é nada disso. Isso é tudo conversinha. Na verdade, Deus nos dá discernimento para guardar a nossa vida, para a gente não entregar o nosso coração diante de pessoas que o que vão fazer com aquilo que você está confiando para elas. Na verdade, Deus quer que a nossa vida esteja nesse lugar de dependência dEle, e não de dependência das pessoas. É muito bom estar junto de pessoas que nos edificam, né? Que nos incentivam, melhor ainda. Não tem coisa melhor do que isso. Mas nós precisamos ter esse entendimento. É um lugar de mais crescimento, né? É tão bom quando você está diante de uma pessoa e ela compartilha a vida real que ela tem em Deus e você é incentivado a querer mais, não é bom? Mostra para nós, nossa, ainda existe um caminho muito mais profundo que eu posso conhecer o meu Deus e eu quero esse lugar. Porque se é possível para um, eu sou filha também, é totalmente possível para mim também. E nós não precisamos conhecer o nosso Deus através da nossa imaginação. Isso eu tenho aprendido também. Eu posso conhecer o meu Deus plenamente, como eu sou conhecida pelo meu Deus plenamente. Eu posso conhecer Ele hoje, da maneira como Ele é. Eu queria chamar a Mariana aqui, não vai falar nada, pode vir, é só para mostrar uma coisa. E nós já vamos terminar. Esse versículo está em 1 Coríntios 13, depois, se você quiser meditar, né, que fala, agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecida pelo meu Deus. Eu posso conhecer o meu Deus plenamente, da mesma forma como sou conhecida por Ele. Eu queria mostrar, né, essa realidade, chamei a Mariana porque eu queria falar também, se alguém ainda não conhece, né, o testemunho de como foi o nascimento de Mariana. Quando eu estava com 28 semanas de gravidez, um dia antes de ter a minha consulta de pré-natal, eu estava orando na minha casa, no meu momento com Deus ali sozinha, e Deus falou comigo, Mariana é sarada e perfeita. E quando eu fui, né, na consulta com a médica, ela me falou, né, que eu já estava ali com uma condição de uma gravidez de risco, e se Mariana nascesse naquele momento, ela teria poucas chances de sobreviver. E ali foi um momento, né, onde a gente precisou, né, de uma condição mais forte, né, no espírito, não somente eu sozinha, né, ali naquele momento, certamente eu tive a ajuda da minha mãe. E um dia Deus usou, né, a minha mãe para poder me incentivar muito, através de uma palavra, que falava assim, Mariana vai nascer, com certeza ela vai nascer, e ela vai ser a sua melhor amiga. Hoje, Mariana está com 15 anos, né? E essa beleza aqui, né? Essa perfeição. E ela tem sido esse lugar, sabe, de muita segurança para mim. E por que eu estou falando isso? Para poder incentivar você, que todos nós passamos por problemas que são difíceis. Ninguém aqui está falando que é fácil demais viver essa vida aqui. Não é, realmente não é. Mas nós nunca vamos estar sozinhos diante dos problemas que nós passamos. Aquela médica ali, que era a minha médica, era uma senhora assim, de idade, já, né, já estava quase aposentando. E ela já tinha feito milhares, trazido crianças ao mundo. Né? E depois, quando a Mariana nasceu de 32 semanas, né, que eles falam que é prematuro. Mas ela não ficou nem um dia no hospital. Ela nasceu perfeito, o pulmão dela funcionando. Ela era pequenininha, ela era do tamanho aqui do meu... Aqui, ó. Ela era pequenininha, assim, magrelinha. Ainda é magrelinha, né, Mariana? Mas o nosso Deus é bom. Não, fica aqui. Aí agora eu queria mostrar isso. Primeiro eu queria dar o testemunho. Aí a médica falou comigo, né, Michele, essa menina sua só nasceu por causa das suas orações. E era uma mulher, né, evangélica, nada disso. Né? É uma pessoa que tem lá a própria religião dela, mas ela precisou reconhecer, né, que existe um Deus que está acima da nossa dificuldade. Eu quero mostrar para vocês algo muito simples, que às vezes a gente aprende errado e Deus quer que a gente fique livre, né, para a gente poder andar nesse lugar de liberdade. Às vezes nós entramos para a presença de Deus e fazemos assim. Mariana, como se fosse assim. A gente fecha os olhos e começamos a imaginar Deus. Mas eu vou imaginar a Mariana. Nossa, Mariana é baixinha,
Mariana é loura, do olho verde. Mariana é isso, totalmente diferente do que ela é. E ao invés de ver Mariana como ela é, Mariana é assim, eu estou vendo a Mariana. Eu fico imaginando aquilo que ela não é. Pode sentar, Mariana, agora eu vou explicar. Às vezes nós entramos para a presença de Deus e tentamos imaginar como Jesus é. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Você quer ver Jesus hoje? Hoje. Quem quer ver Jesus? Quem está com a Bíblia aí? Olha para a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. Olha Jesus aqui. Eu preciso imaginar quem Jesus é? Ou ele já se revelou através desta palavra, que se fez verbo e habitou entre nós? É um lugar onde nós podemos colocar a nossa vida. Nós não precisamos fundamentar a nossa vida em vãs imaginações. Nós temos um lugar muito seguro onde nós podemos colocar as nossas vidas. Nesse lugar que está para sempre estabelecido nos céus. Um Deus que nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar diante das nossas piores dificuldades, vamos colocar assim, e nas pequenininhas também. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Hoje, lá na sua casa, surpreenda a pessoa que está lá na sua casa, durante essa semana, para que a pessoa seja constrangida com o amor de Deus que vai transbordar em você. Experimenta do amor de Deus na sua vida. O mundo vai conhecer o Deus que nós servimos, por causa do amor verdadeiro que nós temos uns pelos outros, a começar dentro dos nossos lares. Amém?